Já pensou em ficar separado da família por 7 anos e depois ter que reaprender a conviver todo mundo junto? Acho que vai ser um problema, a gente vai ter que tentar conversar, assim. Mas vamos ver o que vai dar, né? Eu me senti assim, a pior das mulheres do mundo, me senti até um pano de chão mesmo. Tentei fazer tudo que podia para resgatar meu casamento, me humilhei de tudo quanto é forma, além de orar, buscar de Deus, me envolvi minha família toda, minha mãe que era evangélica, que orava, me ajudava. Foi o que aconteceu com a família que vou orientar hoje. Valéria e Silvio decidiram separar e agora querem casar novamente. Preciso de manter minha família, eu amo a minha família, tudo que eu mais quero na minha vida é manter minha família. Então, assim, por favor, me ajudem. Os especialistas vão me ajudar com dicas práticas para que esta família viva bem, de acordo com a vontade de Deus. Muita gente acha que se muda o lugar, muda o problema e não adianta nada. Muda casa, muda apartamento, muda bairro, muda cidade, muda país e o problema é o mesmo. Existe aí uma mistura. Essa mãe assumiu o papel de pai um tempo, esse pai abdicou da função de pai e esse filho agora quer assumir a função de pai. E você, quer aprender também a reestruturar a sua família? Então fique conosco, porque o programa Esquadrão do Lar já começou. A gente morava perto, aqui no bairro da Serra, éramos vizinhos e estudávamos numa mesma escola. E quando a gente estava na faixa de 15 anos, um dia ele me pediu para namorar. E aí a gente começou a flertar, sair, assim, na mediação da escola. E começamos, quando a gente viu, a gente já estava namorando e tal. E começou, já estávamos com um relacionamento mais sério. Quando a gente viu, noivamos, casamos e construímos família. I fall asleep, counting my blessings. Foram anos bons que a gente viveu, porque a gente tinha uma vida muito simples. Éramos também pessoas assim, bem simples, bem humildes. E a gente obedecia muito a Deus, vivia para Deus mesmo, fazendo a obra, trabalhando para Deus. Então a gente era muito abençoado. Nós tivemos 2 filhos, um é o Bruno Henrique, que agora tem 23 anos, e o Rafael Melquiades, que tem 19 anos. Começamos a ter uma crise uns 2 anos antes do nosso divórcio, né? Foi com uns 17 anos de casado, para 18, que nós tivemos uma crise no nosso relacionamento. Com o tempo a gente acabou se contaminando um pouco com as coisas que não agradam a Deus. Uma amizade aqui, outra amizade ali, vão ali numa festinha, vão ali numa coisa. Então, com coisas pequenas que nem a gente achava que não ia culminar em algo tão grave. E dessas coisas pequenas a gente chegou ao divórcio. Quando a gente se viu envolvido pelas coisas que não eram de Deus, as coisas mais do mundo, a gente foi perdendo essa referência de fidelidade, compromisso, família, né, temor, né? Foi gerando aquela coisa de interesse pessoal, eu quero me satisfazer, você não está me satisfazendo. Surgiram desconfianças quando a gente se viu, o Silvio já estava envolvido com uma pessoa e decidiu viver com essa pessoa. As novas amizades e o distanciamento da família fizeram com que Silvio se envolvesse com uma outra mulher e decidisse viver com ela, abandonando assim a família. Naquela época, quando eu me separei de seu pai, acho que foi mais difícil para você, não foi? Naquela época a gente estava... Com certeza. Em comparação ao colégio, eu acho que foi mais fácil, porque eu estava só no ensino médio, então... Era só uma coisa. Na verdade não, é a mesma coisa. Não é? Agora você tá mais adulto, como é que é? Agora tá mais Tá fácil. bem diferente daquela época, não Com tá? certeza. Mas aqui, naquela época, eu sofri muito mais. Acho que de ver você sofrendo, pra mim, o sofrimento meu era ver você sofrendo. Eu sofri mais do que por mim mesmo. Acho que todo mundo sofreu naquela época, né?
Com a descoberta e a dor da traição após 19 anos de casamento, Valéria decidiu mudar de país. Aí, em um certo momento, eu resolvi. Falei, eu não aguentava mais, queria ir embora, não queria ver isso mais, porque estava tudo muito perto, a gente tinha empresa junto, sócio, trabalhava junto, então se via, eu via ele com outra pessoa, eu via outra pessoa usar as coisas que eram minhas, que a gente batalhou a vida toda para ter. Isso trazia muito sofrimento para mim. Então eu comecei a clamar de Deus, eu quero ir embora, eu quero sumir, eu quero ir para um lugar bem longe. E em um certo momento eu consegui ir para um outro país, que é a Nova Zelândia, que fica do outro lado do mundo. Mãe. O Bruno tá online, rapaz? Não, tá não. Você tem saudade, Rafael, de lá, de quando a gente estava lá? A gente foi tão, assim, quase que corrido, né? A gente Fugido, querendo fugir dos problemas, do sofrimento. Foi meio que uma válvula de escape, né? A gente conseguiu achar um lugar perfeito, longe de tudo que a gente quisesse esquecer. Quando chegou lá, já no aeroporto, eu já conheci uma pessoa que já se encantou comigo. Eu já acredito também era nada que era plano de Deus, mas foi assim que aconteceu. E já quis casar, já quis meus filhos, queria assumir os filhos, queria isso, queria aquilo. Eu comecei a namorar, noivei e marquei um casamento com essa pessoa. Olha, pra mim foi muito difícil. Todo momento foi muito difícil. Do momento da perda do relacionamento, do momento que eu saí de casa, do momento que eu não tinha meus filhos do meu lado. Então, assim, o sofrimento do homem, ele é diferente do sofrimento da mulher. Então, é importante frisar isso, porque a mulher, ela é mais melancólica, ela é mais solta para mostrar o sofrimento, né? O homem, ele é mais duro. Então, por mais que eu estivesse sofrendo, a minha postura masculina de homem cobria esse sofrimento. Eu voltei ao Brasil, né? Alguns meses antes desse casamento que estava marcado, eu voltei ao Brasil para resolver em relação à sociedade que eu tinha com o Silvio. Eu queria finalizar de vez isso, não deixar nada mais aqui, para mim não estar presa a nada aqui e voltar para lá, casar e viver minha vida lá. Faltando 4 horas, um dia para viajar, a gente se encontrou com 4 horas, mas faltando um dia para viajar, pegar a mala e ir para Nova Zelândia, onde ela ia casar, realmente, ela me ligou e falou, eu tenho que conversar com você muito sério. E aí, segundo as palavras dela, é a última chance que Deus está nos dando. Nós não temos outra chance. E realmente não teríamos outra chance, porque ela estava indo para casar e eu queria casar com essa pessoa. Eu tinha feito uma estrutura, casa, móveis, estava todo estruturado para casar, além do sentimento que eu tinha para a pessoa. Eu falei, não, vamos junto, vamos voltar, sabe? E não pensei naquele momento nas coisas que estavam para mim resolver. A gente estava indo para viajar, para ir pegar o voo, e nós não tínhamos resolvido isso 100%. Ficou aquela coisa de, tipo assim, eu vou pensar, eu quero, não tinha definido. Aí Deus, o que Deus fez? Houve, o vulcão entrou em erupção lá no Chile, né, que congestionou todo o céu da América na parte sul, né, tanto o Chile quanto a Argentina. Também teve um vulcão também lá na região da Ásia, também que congestionou o céu daquela região. Então eram os caminhos que tinha para poder voltar. Enquanto nós nos sentamos, conversamos abertamente, colocamos o que a gente queria, as possibilidades de fazer o plano de Deus na nossa vida, não foi liberado o espaço aéreo de novo para ela. As imagens são impressionantes. A erupção do Puyehue formou uma coluna de 8 quilômetros de altura, o suficiente para espalhar cinzas até do outro lado do mundo. A poeira atravessou o Pacífico no fim de semana. Só agora os aviões voltam a voar na Austrália e na Nova Zelândia. Aí naquele momento ali, a gente conversando, a gente tomou essa decisão de voltar, né? Que foi uma decisão difícil, muito árdua, porque ele já estava envolvido com outra pessoa, eu também, então nós decidimos. Eu vou voltar lá na Nova Zelândia, vou terminar com tudo, ele ia terminar com tudo aqui, e nós vamos voltar, vamos obedecer a Deus e vamos pagar a Deus tudo com juros e correção monetária que a gente deve a Ele. Tudo que a gente deixou de fazer, que para Deus nesses anos todos, a gente vai voltar e vai fazer. Vamos obedecer a Deus. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Há 27 anos atrás, eu disse algo para você que durante 20 anos eu mantive e 7 anos eu esqueci.
que foi com você até que a morte nos separe. Então, a partir do momento que nós tomamos posse dessa bênção que foi, e relembramos esse voto conosco, né? Então, eu realmente, a única coisa que eu quero é viver do seu lado, viver do lado da minha família, né? Fazer a vontade de Deus dentro daquilo que Ele tem permitido e nos orientado. E eu acredito realmente que nós estamos no caminho certo. A gente não pode, Com certeza. né? Nós não precisamos ter dúvida sobre o caminho. Agora, barreiras, dificuldades vão aparecer sempre, para todas as pessoas têm. Mas quando você está alicerçado, né? Você tem uma casa feita numa estrutura sólida, né? As coisas não existe barreira, né? Não existe tempestade, não existe tsunami, não existe vendaval que vai derrubar. Pode vir, Bem, mas não né? derruba. Mas não vai derrubar, né? Não vai. Com o relacionamento resolvido e a volta da convivência familiar, uma preocupação é grande para o filho Rafael: a convivência novamente com o pai. Eu acho que meu pai ele não viveu com filhos adolescentes, então ele não sabe o que é ter um filho adolescente. Ele, lógico, não quer dizer que ele não sabe, teve filho, mas ele não viveu com a gente no período da adolescência, então ele perdeu a parte do filho chegar mais tarde, do filho, não sei, sair com os amigos, ou viajar, ficar muito tempo longe. Qual que você acha que vai ser o nosso problema assim maior de convivência? Acho de voltar esse tempo todo. Eu acho que vai ser mais a convivência, de entender os hábitos do outro, de excluir hábitos que não vão funcionar, né? Hábitos que a gente acostumou porque com a vida eu aprendi o que eu precisava de você, eu depositei em outros lugares. Então, eu acho que, não sei, talvez você não vai entender um jeito meu de viver, mas é porque é uma forma que eu encontrei de Substituir, né? Talvez, o jeito, não, é porque, só, o problema nosso, um dos nossos maiores problemas de eu sair com meus amigos. Não importa, você sabe. Você importa, pai. Não importa, desde que você me fala que você está saindo, que você não vai chegar, entendeu? Porque acontece... Às vezes eu chego, você brigou comigo, eu tinha chegado 1h30 da Se manhã. você me avisar, Uma hora, pai, aliás, da eu manhã. estou saindo e não tem hora para voltar, é uma coisa. Outra coisa é você estar com um filho que saiu para a escola e chega às 6 horas da manhã e não às vezes eu avisa. mando mensagem, vou sair com meus amigos um pouco. Mas eu acho que você tem esse problema porque eu acho que você acha que não é normal uma pessoa. Você fala, não é normal um menino sair de semana às vezes. Mas às vezes a gente vai conversar e perde a hora, como sabe? Talvez eu acho que aí... É costume também, claro, você vai começar a perceber que é uma coisa normal de adolescente. Mas talvez porque você não tem tido um filho adolescente. Mas não é isso. A questão é a seguinte, existem regras e obrigações do cotidiano. Eu não me vejo trabalhando no outro dia, 7 horas da manhã, chegando em casa às 5 da manhã. Mas eu não trabalho. Isso que eu estou falando. Então, mas você tinha um compromisso na autoescola conosco. Sim, Não é isso? Você tinha um compromisso, você tinha que substituir, você tinha que abrir a autoescola. Quantas vezes a autoescola ficou fechada? Quantas vezes você perdeu a chave? Não, mas é exatamente. Então, eu acho assim, quando existe a responsabilidade e a pessoa mesmo se sacrificando de alguma maneira, e ela superando isso, a gente consegue relacionar bem, ainda que eu não concorde. Mas não adianta você falar que você é adolescente, mas existe... Adolescente também tem responsabilidade. Meu filho, ele teve um trauma muito grande da minha ausência. Porque eu sempre fui muito afetivo, sempre fui muito paizão, de carregar, de dormir. E como eu falei que eu fui egoísta, e cortei isso abruptamente, eu falei assim, vocês não servem mais pra mim, por causa do relacionamento. Então ele falou, que isso? Quem é esse que tanto me amou e agora não me ama mais nada? Então houve uma quebra de confiança, de palavra, de amor, né? E por mais que eu tenha tentado me aproximar, realmente isso ficou perdido. O maior problema que nós vamos ter é o problema de território. Por quê? O homem é territorialista, né? O macho, né? Então a gente quer cada um impor seu espaço, né? E como você ficou fora da presença do seu pai, talvez essa minha autoridade, né, de pai, né, de chefe do espaço, às vezes vai ser confrontada porque você conseguiu anular isso ou teve que anular isso. Mas a minha autoridade não quer que seja autoridade, autoritarismo. Eu espero que seja uma autoridade de Deus realmente, que possa demonstrar para você que é uma autoridade de proteção, de zelo, de amor, né? Porque eu quero o seu bem. Eu não quero
determinar regras para falar que eu sou seu pai e eu mando. Eu quero determinar regras e dizer, meu filho, essa é a melhor opção para você. Entendi. Mas você entende que você tem que pôr essas regras para uma pessoa que tem 19 anos de idade. Quero pedir a ajuda de vocês para que eu consiga de novo saber ter a convivência com meu pai, para respeitar ele novamente como um homem da casa, saber sobre esse lance de autoridade e voltar a acreditar, né, confiar nele novamente como o meu pai, a pessoa que eu deveria confiar. Eu preciso da ajuda de vocês em relação à criação dos nossos filhos, né? Porque devido à separação eles sofreram muito. Então a gente vê no dia a dia que eles precisam de ajuda em relação a mágoas do passado, em relação também a se relacionar agora de novo com o pai, porque ficaram uma faixa de quase 8 anos longe do pai. E preciso também de ajuda na minha relação com o Silvio, para que nessa nova etapa da nossa vida realmente dê certo. Nessa relação, no dia a dia, na nossa nova vivência, no nosso novo caminhar com Jesus, né? Estou aqui, né, de coração aberto, de braços abertos, pedindo a vocês que me ajudem a manter a minha família. Porque Deus, no primeiro plano, já deu ela de volta. Mas são muitas dificuldades que eu sei que eu vou enfrentar, tanto com meus filhos, quanto com a Valéria, na questão de resgatar a confiança deles em todos os aspectos. E eu sozinho eu sei que talvez eu não vou conseguir, né? Então eu gostaria que vocês me ajudassem mesmo. Eu preciso de manter minha família, eu amo a minha família, tudo que eu mais quero na minha vida é manter minha família. Então, assim, por favor, me ajudem. Isso a cada um. Eu estou vivendo isso, eu sei. Estou falando que ficou muito bom, imagina. Vocês são muito importantes para mim. Você também é. Muito importante. Cheguei agora na casa do Silvio e da Valéria com as dicas dos profissionais para ajudá-los. Vamos ver se eles estão em casa.